Boa noite. Eu queria falar um pouquinho hoje da história de James Woodson Taylor. Foi um missionário que, por meio da sua filosofia, da sua prática, do seu testemunho, foi alguém que reformou radicalmente a prática missionária da sua época. Ele desafiou os padrões do seu tempo e viveu uma fé radical, totalmente dependente de Deus. Através da sua vida, veremos como o Evangelho rompeu barreiras culturais e alcançou corações nos lugares mais fechados e complexos do século XIX, a China. Bom, o século XIX foi um período de grande expansão missionária. Naquela época, o Império Britânico estava no auge e muitas pessoas viam a missão como uma extensão da colonização europeia. Então, muitos missionários levavam com eles não só a mensagem do Evangelho para esses povos, mas também os costumes, a cultura e a forma de pensar europeia. Então, além de pregar o Evangelho, eles acabavam pregando uma vida europeia e ocidental naquilo que eles viviam. E Hudson, ele vem e rompe com essa visão. Ele acreditava que o Evangelho é supracultural, que deve ser apresentado, então, de uma maneira compreensível e que dialoga com as estruturas e tradições de cada povo, que deve ser aplicado de acordo com a cultura deles. Então é por isso que ele é considerado uma das figuras centrais das missões protestantes do século XIX e alguém que revolucionou o conceito de missão transcultural da missiologia moderna, assim como nós vemos hoje. Ele ensinava que pregar o evangelho não é impor uma cultura, mas encarnar a mensagem de Cristo entre as pessoas, na cultura delas, aplicando e relacionando com os costumes, com a maneira de pensar, com a cosmovisão delas. Falando um pouco sobre a infância e a conversão de James, ele nasceu no dia 21 de maio de 1832 em Barnsley, na Inglaterra, e tinha uma família cristã e metodista muito forte, muito devota às suas crenças. Seus pais, James e Amelia Taylor, tinham um desejo profundo de que um de seus filhos fosse chamado para a obra missionária, e podemos ver que Deus respondeu na vida de James. E apesar de James ter crescido em um lar cristão e piedoso, ele teve um período de rebeldia e ceticismo na sua juventude. Mas foi aos 17 anos, enquanto ele lia um folheto evangelístico que tinha o título Está Consumado. Ele teve uma experiência profunda de conversão, e nesse folheto era exposta toda a obra e todo o evangelho de Cristo. Então, sobre isso mais tarde ele escreveu, abre aspas, compreendi que Cristo havia feito tudo. Nada restava senão aceitá-lo. A paz inundou minha alma. E daquele dia em diante, James despertou também um desejo missionário profundo em seu coração. E desde o início teve a China como aquilo que pulsava, que mais fervia em seu coração, como seu alvo missionário. Das dificuldades que ele encontraria no campo missionário, devido também ao público em que ele lidaria, ele passou a se preparar e entendia o valor desse preparo. Então, além de se dedicar muito à teologia e à escritura, ele também passou a estudar medicina, acreditando que ela poderia abrir muitas portas para que ele pudesse pregar o evangelho ali na China. Outra coisa também que se destaca é que, mesmo antes de ir para a China, ele já começou a aprender o idioma chinês e se familiarizar com a cultura, a ponto de usar roupas tradicionais chinesas ainda na Inglaterra, porque ele acreditava que o missionário devia tornar-se como o povo que ele quer alcançar. Então, para ele se familiarizar com a cultura, se adaptar à cultura, mesmo antes de chegar ao seu destino, era essencial. E, acima de tudo, Hudson também aprendeu a viver pela fé. Ele dizia, se eu não aprender a confiar em Deus para as minhas necessidades aqui, como confiarei nele na China? Então, a disciplina espiritual e a prática da fé, do cuidado no descanso em Deus também eram destaque na sua formação e no seu preparo para o campo missionário. Em 1865, com 33 anos, Taylor fundou a China Island Mission. Assim, até aquele momento, a maioria dos missionários que haviam na China trabalhavam apenas nas áreas costeiras da China.
porque eram as partes mais seguras e acessíveis devido ao número de europeus e ocidentais que tinham nessa área. Só que Taylor viu também a necessidade no coração da China, das pessoas que moravam mais no interior, como elas precisavam também do evangelho. Então, por isso, assim, foi diferente de tudo que já existia naquela época. Ela se baseava no princípio da fé, quanto aos recursos, às questões, eles então focavam muito na provisão divina, na fé de que Deus iria prover. Por isso, então, o lema do By Faith Alone, que demonstrava avançando pela fé. Isso demonstrava, então, essa fé que eles tinham na provisão divina. Era interdenominacional também, porque ela era aberta para missionários de várias igrejas, então não tinha uma denominação específica. Enfatizava também a identificação cultural fortemente. Então os missionários deveriam falar, vestir-se e viver como um povo chinês. Então eles valorizavam muito a identificação cultural com o povo, com aqueles aonde eles pregariam o evangelho. E por todas essas diferenças, Taylor também recebeu muitas críticas, porque ele estava abandonando a cultura ocidental, a cultura europeia, que era um costume dos outros missionários. Mas ele então respondeu, abre aspas, não podemos esperar que os chineses ouçam nossa mensagem, se nos virem como estrangeiros distantes e superiores. Sobre a filosofia missionária e a teologia de James, ela tinha 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, o cristocentrismo, onde Cristo é o centro da mensagem e a obra missionária existe para exaltar o nome de Jesus e não o do missionário ou da cultura que o está enviando. Em segundo lugar, a dependência total de Deus. Taylor dizia, a obra de Deus feita à maneira de Deus nunca carecerá dos recursos de Deus. Essa confiança, essa fé na provisão divina moldou totalmente a filosofia financeira da SIM. Contextualização cultural, em terceiro lugar. O evangelho é imutável, mas a sua forma de comunicação deve se adaptar. Ele se inspirava em 1 Coríntios 9:22. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Essa forma de pensar influenciou profundamente a missiologia moderna de hoje. Quase toda a organização missionária trabalha baseada em princípios que Taylor viveu há mais de 150 anos. No final do século XIX, a China viveu uma revolta nacionalista conhecida como a Rebelião dos Boxers. Era um movimento contra a influência estrangeira, especialmente contra o cristianismo. Assim foi duramente atingida. 58 missionários e 21 filhos de missionários morreram, além de milhares de cristãos chineses. Hudson, já idoso e debilitado, recebeu as notícias com profunda dor e escreveu: não consigo ler nem orar, mas posso confiar. Então, mesmo diante da tragédia, ele escolheu perdoar e permanecer. E a missão não se retirou da China, mas ao contrário intensificou o treinamento de líderes chineses, garantindo que o evangelho continuasse mesmo sem a presença ocidental. Essa postura humilde e resiliente foi mais um testemunho poderoso para o mundo de Hudson Taylor e de toda a Fundação SIM. Já nos seus últimos anos de vida, Taylor enfrentou muitos problemas de saúde. Ele havia já perdido também sua primeira esposa, Maria Dyer, e agora enfrentava as dores da idade e das perdas que ele tinha encontrado no ministério. Mas mesmo assim, ele nunca perdeu sua confiança em Deus. Em uma de suas últimas cartas, ele escreveu: muitas sementes foram plantadas, muitas vidas sacrificadas, mas creio que Deus trará uma grande colheita. Então, em 1905, com 73 anos, ele retornou à China pela última vez e faleceu em Changsha, cercado por irmãos e irmãs que haviam sido alcançados por sua missão. Sua morte marcou o fim de uma era, mas o início de um legado que jamais desapareceu. O legado de Hudson é gigantesco, é vasto. A China Island Mission cresceu e hoje se chama a OMF Internacional, atuando em diversas partes da Ásia. Sua ênfase na contextualização cultural tornou-se a base da missiologia moderna.
Ele formou e inspirou líderes chineses autônomos, garantindo que a igreja sobrevivesse à perseguição comunista. E o princípio da fé influenciou movimentos inteiros de missionários como George Miller e outros do século XX. O resultado é que, mesmo após décadas de repressão, a igreja chinesa continua crescendo, e muitos reconhecem que o solo foi preparado por Hudson Taylor. Concluindo, então, Hudson Taylor foi um homem com uma fé extraordinária. Sua vida hoje nos ensina que o verdadeiro poder missionário não vem dos recursos, nem de estruturas, mas de uma confiança total na soberania de Deus. Ele não foi apenas um pregador, foi alguém que viveu o evangelho com simplicidade, humildade e coragem. E ao final de sua vida resumiu tudo em uma única frase: eu não sou nada, mas Cristo é tudo. Que o exemplo de Hudson Taylor nos desafie hoje a viver com a mesma paixão, alcançando vida, seja na igreja, seja num campo missionário, mas em todo o tempo confiando em Deus e levando esse evangelho até os confins da terra.